A questão do Flamengo, acho que está muito clara, né? Esses jogadores já fizeram papel ridículo em outras partidas com outros técnicos, né? Com o Paulo Souza, com o Dorival, no final da temporada passada. Muita gente minimizou, mas era vergonhoso ver o Flamengo jogar contra a Juventude, Coritiba, Avaí, perdendo, ou quase perdendo para dois times, um que foi rebaixado, outro que brigava contra rebaixamento. Isso foi até decisivo na saída do Dorival, porque o Dorival também minimizava aquelas atuações ridículas. Os jogadores já estavam de férias naquela altura. Teve papelão também com o Vitor Pereira, né, na final do Carioca. E teve papelão ontem com o Sampaoli. E teve papelão até com o interino, o Mário Jorge. Ele era o técnico naquela derrota para o Maringá, quando o comportamento foi muito parecido com o de ontem. Esses jogadores jogam quando eles querem, especialmente quando jogam no Rio. É só olhar o que o Gerson não fez ontem. A atuação do Gerson ontem é caso para chamar o cara numa conversa profissional e perguntar o que foi aquilo. O Thiago Maia, o que foi o Thiago Maia ontem? Entre outros. Claro, você pode questionar por que o Léo Pereira jogou de lateral e fez uma péssima partida, já fez outras partidas assim, mas aí tem sinais. Rodrigo Caio não é utilizado, Felipe Luiz não é utilizado, nem numa situação como a de ontem. Jogou Léo Pereira na lateral, não foram 3 zagueiros, gente. Foi linha de 4, Léo Pereira lateral esquerdo. Não tinha 3 zagueiros, coisa nenhuma. Tá? Isso aí é bom deixar claro. Tem gente que está enxergando 3 zagueiros. O Léo Pereira era zagueiro, mas jogou de lateral, de novo. Já tinha jogado contra o Botafogo em outras ocasiões. Não entrou, o Ayrton Lucas jogou as 2 partidas da seleção brasileira e entrou no segundo tempo, e não entrou o Felipe Luiz. Não entrou o Rodrigo Caio. Pablo também não é utilizado. Esses jogadores claramente não estão nos planos do técnico. Por quê? Eu não acompanho os treinos, não sei dizer. Mas alguém tem que entender o que está acontecendo. Se não tem mais o que fazer no Flamengo, negocia, rescinde o contrato, ou então fica trocando de técnico a vida inteira. Ou vai seguir aí essa coisa estriônica por Jorge Jesus, que ontem surgiu timidamente, mas surgiu de novo entre alguns torcedores. Né? Como se o Jorge Jesus fosse o campeão de tudo, né? Ganhou agora a possante Copa da Turquia, nossa, realmente sensacional, né? Quer dizer, o infalível Jorge Jesus, né? É uma seita, temos seitas aqui no futebol brasileiro e algumas persistem, essa é uma delas. Mas acho que a questão passa pelos jogadores, o técnico pode cometer seus erros, o time pode jogar mal, mas da maneira que é evidente que o Bragantino fez uma grande partida. Mas essa grande partida ela é potencializada pela atuação ridícula desses jogadores que realmente não têm o menor constrangimento de perder jogando dessa maneira. Eles não se envergonham, eles não têm vergonha nenhuma de perder dessa maneira. Tratam com naturalidade, acham que isso pertence ao futebol. Não pertence. Como disse o Trajano, não pode o Flamengo tomar de 4 jogando daquela maneira e ficar tudo bem. Ontem, as 36 finalizações do Bragantino marcaram o maior número de arremates de um time contra outro nesse Campeonato Brasileiro em 11 rodadas. Nenhum time, nem o Coritiba, coitado, que é o pior time do campeonato, nem o Vasco, na crise que está, sofreu tantas finalizações como o Flamengo sofreu ontem. Se somar com as do Grêmio, dá umas 60. Tá? Se bem que contra o Grêmio, muitas foram já na parte final do jogo, já estava 2-0 para o Flamengo, foi um outro cenário. Ontem não, foi o jogo inteiro. O jogo inteiro. O jogo inteiro. Então você vê, o Arrascaeta é displicente. O Pedro não joga há muito tempo, não é só por conta da data FIFA. Não joga, não participa, não se apresenta. Quando a bola chega, perde gol, teve uma chance no primeiro tempo, chutou muito mal. Então você tem uma série de jogadores ali com comportamento inaceitável. O lateral direito, coitado, o Wesley, ontem acabou se afundando também. Um gol foi em cima dele, só fez bobagem, jogou muito mal, se afunda no meio dos demais. E o técnico estava incrédulo depois do jogo. Porque será que alguém imagina que o Sampaoli treina o time para aquilo? É para isso que ele treinou o time. Estão 10 dias se preparando para fazer aquele papel. É evidente que não. Então, por que os jogadores não são tão cobrados? Foram cobrados recentemente, teve até reunião, vai haver outra? O que vai acontecer? Por que não rescindem os contratos dos jogadores que não estão nos planos do técnico? Não quer mais? Chama para conversar, vai se jogar em outro clube, paga o que tem que pagar. Não pode continuar nessa situação. É muito estranha essa situação. É muito estranha. Esse comportamento ele é muito esquisito, mas muito esquisito mesmo. Fala-se em reformulação, ela existe de fato. Tem muita gente que saiu, muita gente que chegou, mas ainda existem remanescentes de um outro tempo que já passou, que já acabou, que já ficou para trás. A conduta dos jogadores, Everton Ribeiro, do primeiro tempo, uma coisa medonha, medonha. Foi muito grave o que aconteceu ontem. Eu acho que ontem foi mais grave do que contra o Maringá, porque ali era um técnico interino. Foi mais grave do que aconteceu contra o Vitor Pereira, porque ele já tinha o jogo do Alcas, né? Os caras pareciam que já não estavam muito afim. E agora não, o time estava 10 jogos sem perder. Não foram 10 ótimos jogos, mas teve bons momentos. Ganhou do Fluminense, por exemplo, eliminou o Fluminense, que todo mundo fala, o favorito é o Fluminense. Eliminou o Fluminense com autoridade até, fazendo bons jogos. Quando jogou com o Vasco, com toda a fragilidade do Vasco, liquidou no primeiro tempo 4-0, já matou o rival. Então você teve momentos bons aí nesse meio tempo e, de repente, uma atuação como essa, isso não tem justificativa, isso não tem explicação.
Não tem explicação. E não dá para tratar como se fosse tudo bem. Outra vez colocar a culpa em técnico, me desculpe, ontem, por mais que tenham acontecido erros táticos, estratégicos, a conduta, o time não compete, o time não marca, o time não disputa, o time não joga, o time assiste. Por que isso? Como é que esses jogadores explicam isso? Por que eles não dão coletiva depois do jogo também, né? Só o técnico que fala, né? Eles pegam, tomam seu banho, botam a sua roupinha e vão embora. Pegam o aviãozinho deles e vão para casa. Todo mundo no berço, no meio da madrugada, deve estar dormindo agora, tranquilos, né? No dia 5 lá, o salário está sempre na conta, mas não cumpre a sua obrigação com o clube. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Vai o Landim de novo conversar com eles, vai o Marcos Braz conversar com eles. Eu já falo isso há algum tempo. Algumas renovações são injustificáveis e eu acho que o Flamengo deveria realmente abrir mão de alguns atletas que não têm mais o que acrescentar ao clube e que fazem sei lá o que lá dentro. Não sei realmente o que eles fazem lá dentro. E alguns desses que estavam em campo ontem, inclusive. E aí, quando se fala da possibilidade de não renovação de A ou de B, nossa, não vai renovar. Será que tem que renovar com essa gente? Será que essas pessoas estão preocupadas, esses jogadores estão preocupados com o Flamengo? Eu tenho minhas dúvidas.